Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque, né, dado os acontecimentos do último mês, né, os últimos acontecimentos recentes que nós tivemos aí no país, tem me deixado com as antenas em alerta, vamos dizer assim. Porque tem acontecido algumas coisas que eu acho que é interessante esclarecer aí. Eu tenho visto coisas muito sérias pelo qual o Brasil está caminhando, que eu acho que é bom explanar e tá falando aqui para vocês. Antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa bem clara, que no atual momento que esse vídeo está sendo feito, eu ainda vivo num país livre, que a Constituição me garante a liberdade de expressão, então eu posso, a liberdade de pensamento, então por enquanto eu posso dizer o que eu penso a respeito de qualquer assunto e colocar aqui o meu ponto de vista. Então antes que venham me xingar, porque xingar é muito fácil chegar aí nos comentários e dizer palavrão à vontade, que isso todo mundo aprende, facinho. Aprender a falar palavrão todo mundo aprende. Agora, muitas pessoas não aprendem a perceber e querer ter conhecimento de causa sobre aquilo que estão falando. Xingar é muito fácil. Tem embasamento para poder defender o contrário ou defender favorável, é outra coisa completamente diferente. Então, antes que venham me xingar, antes que venham aqui fazer guerra nos comentários, como muitas vezes acontece nesses tipos de vídeo, que venham com embasamento. Se você é contrário àquilo que eu estou dizendo, está sendo explanado aqui, que venha com embasamento. Se você é a favor, bem. É o seguinte, pessoal. Teve a Copa das Confederações e tal, e a gente tem vivido um momento, vamos dizer assim, atípico no nosso país. É um momento atípico da sociedade, da política, no todo. Né? A inflação está voltando, a inflação está aí, para quem quiser entender, a inflação está aí. Não está como no passado, né? Que tinha inflação de 1000% ao dia, um negócio custava um preço de manhã de tarde, estava custando outro. Mas a inflação está aí para quem quiser ver, não é? Os preços estão aumentando, as coisas estão subindo, né? O custo de vida está aumentando. O dólar mesmo hoje estava em alta e deve estar fechando em alta, no fechamento das bolsas agora. Então, a nossa economia não está boa. Empresas estatais estão passando por dificuldades. Esses dias saiu, se não me engano, no Valor Econômico, falando que a Petrobras está está em uma situação tão delicada que se ela fosse pegar um financiamento que ela precisa para saldar uma dívida astronômica que ela tem, ela pode quebrar. Literalmente. Vejam só vocês. A Petrobras pode quebrar. E que esse governo aí fica vomitando que é uma grande empresa brasileira. Não é. Não é. A situação não está das melhores em empresas públicas. Porque a situação atual não está boa. E a pessoa comum não tem muito conhecimento de causa. Então eles não sabem a realidade do que está se passando, porque eles são moldados àquilo que o governo faz as pessoas acharem que está acontecendo. Vejam só, pessoal. Na época que a gente tinha um período de inflação, quem viveu essa época vai lembrar bem disso. Nós vivíamos uma situação muito alarmante. Nós estávamos saindo de um processo ditatorial, onde o Brasil estava literalmente quebrado, com o seu comércio literalmente fechado para o mundo. A gente vivia um caos interno. Conseguimos, com a manifestação popular, através de vontade popular e de alguns políticos, algumas classes políticas, conseguimos derrubar o regime militar. Voltamos para o regime democrático, onde o povo escolhe, por meio do voto, quem ele quer que seja seus representantes na esfera pública, na esfera política do país.
Ainda assim, em 85, o primeiro presidente das diretas, João Tancredo, ele não foi eleito pelo voto popular, mas foi o primeiro presidente civil eleito para assumir o cargo depois de décadas de ditadura, de regime ditatorial. Infelizmente ele veio a falecer logo após que ele assumiu. Foi declarado vencedor, né? E assim, dando sequência, quem assumiu foi o seu vice, o José Sarney. José Sarney tentou reverter a situação que estava calamitosa, o Brasil estava quebrado, com inflação altíssima, com a dívida externa na casa do chapéu, uma dívida interna altíssima, um PIB muito baixo, muita gente vivendo em situação de pobreza, uma desigualdade social imensa. Essa era a realidade do Brasil naquela época. Então, o Sarney tentou aí fazer os planos furados dele, que não deu certo, piorou ainda mais a situação. Aí nós tivemos eleições em 89 que acabou, o povo, foi a primeira eleição depois da ditadura que o povo realmente votou e escolheu alguém. Aí o povo escolheu o Fernando Collor de Mello, que, para quem não se lembra ou quem não sabe, tem alguns pontos positivos, apesar de todos os negativos, que foram o seguinte: primeiro, ele foi o presidente mais, ele foi assim, dos presidentes eleitos, ele foi o mais novo eleito na história desse país. Ele foi o presidente mais novo já eleito. Segundo, que ele saudou, as pessoas não se lembram, e por conta de outras burrices que ele fez no governo dele, perdão, mas ele saudou uma quantidade considerável da dívida brasileira. Dos erros que ele cometeu, que muitas pessoas que viveram essa época economicamente ativo falando, eles se lembram bem que cometeu uns erros gravíssimos, né? As pessoas com quem ele escolheu para poder compor a sua equipe econômica, né? E os planos furados que ele também tentou implantar, sua equipe tentou implantar e que não deram certo. E a pior ação de todas do Fernando Collor, que foi o confisco das poupanças, ou seja, todas aquelas pessoas ali, aqueles trabalhadores que pouparam, que suaram a camisa para poder poupar aquele dinheiro, tiveram as suas poupanças surrupiadas literalmente pelo governo. E até hoje, 2013, ainda tem pessoas que estão sendo ressarcidas pelos planos furados do Sarney e pelos planos furados do Collor. Houve-se uma revolta popular em 92 por causa dessa condução do governo do Fernando Collor, e a casa caiu para ele, né? Insistiram no impeachment, aconteceu o impeachment, a gente estava vivendo uma nova política recente, né? A política era recente, a gente estava saindo do processo ditatorial, onde o povo não tinha poder de barganha para nada na política. E o povo passou a ter. Então, naquele momento ali, conseguiu-se o impeachment, e o Collor caiu, foi aprovado o impeachment. O seu vice, Itamar Franco, assumiu. Das poucas coisas que o Itamar Franco fez em um ano de governo, foi ter colocado o Fernando Henrique Cardoso no então existente Ministério da Fazenda como ministro da Casa, né, ministro da Fazenda, que ele implantou um sistema, um sistema econômico chamado Plano Real, que veio a estabilizar a economia depois, conseguiu botar o Brasil nos trilhos de desenvolvimento. E assim, sucessivamente, veio ocorrendo. Eu acho engraçado porque muitas pessoas criticam, aliás, não é engraçado não. Não é engraçado não, é triste. É triste porque muitas pessoas criticam o governo do Fernando Henrique. Mas isso se dá porque elas têm memória curta. E as pessoas têm memória curta porque nunca se investiu em educação nesse país. E vou dizer mais. O Fernando Henrique não é culpado, o governo dele não é culpado por não ter investido em educação nesse país como se deveria. Porque ele pegou um país quebrado. Ele pegou um país de dimensões continentais que tinha alto índice de desigualdade social, de pobreza, de gente na miséria.
uma inflação que batia na casa do chapéu, uma economia totalmente enfraquecida, desestabilizada, um mercado totalmente ruim. Ele pegou tudo isso e teve que, dentro do plano real, junto com o plano real, eles pegaram e mudaram a realidade. Tentaram fazer com que a realidade fosse mudada. E 8 anos de governo foi muito pouco. 8 anos de governo não dá para se fazer muita coisa num país desse tamanho. E até que eles fizeram muito. O problema é que, como nunca se investiu na educação nesse país como se deve, nunca se teve uma educação pública de qualidade, e como o país é um país que sempre teve muito mais pessoas sem condições de ter acesso a bens de qualidade, serviços de qualidade, até então, você não vai conseguir ter grandes cabeças pensantes que sejam capazes de lembrar das coisas boas do passado não muito distante, não é? E compreender a atual situação que nós estamos vivendo. Se as pessoas elas tivessem um pouco de conhecimento, se a maioria tivesse um pouco de entendimento da situação, de como o país estava, de como o mundo estava caminhando no último ano do governo do Fernando Henrique, que estava em crise. O mundo entrou em crise por causa da quebra das bolsas asiáticas. Quem não se lembra disso? Quem viveu essa tempo, quem tem uma boa memória vai se lembrar. Quem teve acesso a uma educação de qualidade vai se lembrar disso. O Brasil enfrentou aquela primeira crise, não foi por culpa do governo do país, foi por consequência de uma série de coisas internacionais, ocasionadas pela quebra das bolsas asiáticas. Porque nós não somos sozinhos no mundo. Nós não somos os únicos no mundo. Nós fazemos parte de vários outros países que juntos formam o mundo. Então, não é culpa de um país em si, o que se acontece quando se há uma crise econômica, mas nós soubemos superar essa crise. Aí, infelizmente, e eu não vou falar sobre isso aqui porque o objetivo do vídeo não é esse, infelizmente, no último ano de governo do Fernando Henrique, onde ele não poderia mais se reeleger pela lei, ele teria que modificar a lei para que ele pudesse ter um terceiro mandato seguido, a sua coligação, a qual estava vinculado ao seu partido, não colocou um candidato à altura. E, consequentemente, eles perderam a eleição para um candidato que é considerado um operário. Olha, eu acho isso uma tremenda falta de respeito com o trabalhador. Você pegar uma pessoa que nem o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e colocar o título dele de operário. Um cara que quase nunca trabalhou. Que, entre as, perdeu o dedo na máquina e se aposentou por invalidez. Veja só, quantas pessoas, olha, tem gente que é surda e trabalha. Tem gente que não tem braço, que falta um membro e está aí trabalhando. Está aí dedicando sua vida ao trabalho. Não vê dificuldade. Tem gente que anda de cadeira de rodas e trabalha. Tem gente que anda de muletas e trabalha. Aí você pega uma pessoa, você pega um cidadão que não tem escolaridade suficiente, que depois de fazer um curso técnico oferecido pela escola do Senai, pela Escola Técnica de São Paulo na época, que viu ali a oportunidade de se dar bem na vida, que é um tremendo de um oportunista. Esse cara não é operário. As pessoas precisam entender que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é um oportunista. Ele não é operário e nem nunca foi. Porque esse cara nunca trabalhou de fato.
Ele trabalhou ali um pouco e perdeu o dedinho. Olha só, o dedinho. Tem gente que nem perna não tem e trabalha. Contribui para o desenvolvimento do país. Eu tenho um colega que é jornalista, que ele tem doença, ele tem aquela deficiência que dá deformação no braço, que a mão nasce aqui, ele não tem o braço todo. Ele é jornalista e professor da rede pública, professor de história. Ele poderia muito bem ter feito como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e ter se aposentado por invalidez. E aquele oportunista, por causa de um dedinho, ele se aposentou por invalidez. E nunca trabalhou na vida. E viu no sindicalismo, naqueles movimentos sociais que estavam surgindo na época, por conta até da indignação do regime militar, aquela coisa toda, ele viu a oportunidade de se dar bem na vida e, dentro do oportunismo, ele pegou e seguiu adiante e conseguiu resultados. Tanto insistiu que ele conseguiu resultados. Aí, infelizmente, em 98, perdão, infelizmente no último ano de mandato do Fernando Henrique, que foi 2002, não foi 98, foi 2002, o seu partido, sua coligação, não colocou um candidato à altura de substituí-lo, e as pessoas deram ouvido para o operário. Por quê? Porque a população tem memória, em sua maioria, tem memória curta por conta do ineficiente sistema educacional brasileiro. O maior problema do Brasil é a educação. Não é nada mais. Porque com a educação de qualidade, todo o restante é resolvido. Então o problema principal do país é educação. Que ainda não se tem uma educação de qualidade que seja de acesso a todos. Porque sim, você tem boas escolas hoje, mas eu estou falando é um sistema de educação que seja de acesso a todos. Todos, ou seja, ensino público de qualidade. Você não tem. Então, isso é muito complicado. Por conta da questão do cara ser uma pessoa que passava uma imagem de humilde, de operário. Mentira, ele é oportunista. Operário, não. Mas eles passavam a imagem de operário. Defensor da causa operária, defensor do trabalhador, o insistentezinho, que vinha ali tentando se reeleger presidente. Um políticozinho que no máximo foi deputado e olha lá. Nem prefeito de lugar nenhum não foi. Nunca administrou uma cidade, queria administrar um país. Seguiu. Porque o povo não tem uma educação de qualidade, não tem conhecimento de causa. Aí não puseram um candidato à altura que pudesse substituir o Fernando Henrique. E deram a oportunidade para esse oportunista do Luiz Inácio Lula da Silva de assumir o poder. Achando que as coisas iam continuar melhorando. Para vocês verem como o Luiz Inácio Lula da Silva é um oportunista de primeira categoria, se vocês pesquisarem no YouTube propagandas eleitorais antigas, anteriores até 94, quando o Fernando Henrique assumiu, foi quando nasceu o Plano Real, ele e o seu partido eram veementemente contra esse plano. Se eles fossem eleitos, esse não ia ser levado adiante, esse plano não ia existir. E sabe-se lá como é que a gente ia estar hoje. Eu acredito que a gente ia estar, desculpem o termo, na merda. Do mesmo jeito ou pior que no passado. Porque a gente não ia ter evoluído. Não na dimensão que a gente andou evoluindo. Pô, como é que um cara que é contra? Como é que um cidadão que se diz defensor do povo, que se diz operário, defensor
do trabalhador, né? É contra, foi contra um plano econômico que tirou o país da merda e que muita gente que não tinha acesso a nada passou a ter. Muita gente que não tinha acesso a bens de consumo passaram a ter. Que melhorou a vida de muita gente. Como que colocam no governo um cara desse? Depois de 8 anos de projeto, de sistema consolidado do Brasil numa onda de crescimento, de desenvolvimento. Mas colocaram. Porque o povo não tem educação. O povo não tem educação de qualidade. Foram lá e elegeram. A sorte do país é que esses oportunistas, eles nada mudaram no que estava sendo feito. Pouco plantaram, muito colheram, mas nada mudaram. Mantiveram tudo do jeitinho que estava. E vieram colhendo tudo o que podiam. Colheram tudo o que podiam. E vem colhendo até aonde der. Só que agora, como não plantaram, nós estamos chegando numa situação dramática. Porque colheram e não plantaram. Se você não colhe, se você colhe e não planta adequadamente, depois fica difícil de você conseguir se manter. Isso é muito complicado. Então teve a história do mensalão, que foi milhares de reais aí desviado. Esse bando de político aí envolvido em maracutaia, em corrupção, em problema. O Lula continuou lá do mesmo jeito, no mesmo posto. Os políticos não foram condenados, não foram julgados, ficaram lá. O presidente do país dizendo que não viu nada, que não sabia de nada. Vê se pode uma coisa dessa. Aí o que a presidência fez, o que o governo fez para poder evitar um colapso social? Como eles estavam colhendo um momento bom, o governo pegou e fez aquilo que é melhor. Vou investir em educação? Não. Eu vou resolver o plano de corrupção? Não. Eu vou criar um cartão. Vou criar um projeto para dar pão e circo pro povo. Tá tudo certo. Pegaram os projetos que já existiam no governo anterior, unificaram tudo num projeto só, aumentaram o valor do benefício que é pago para as pessoas que faziam uso desse benefício, ampliaram a possibilidade de mais pessoas terem acesso a esse benefício, ficou por isso mesmo. Ou seja, eu dou o pão e o circo pro cidadão e pronto, acabou. Ele vai achar que tá tudo bem. O cara poder comprar coisa no comércio, poder ter dinheiro no final do mês ali fácil, dinheiro fácil. Quem é que não quer dinheiro fácil? Quem é que não gostaria de ter dinheiro fácil? Sem esforço. Seria muito tranquilo ter dinheiro fácil sem esforço. O governo propiciou isso, criou lá o projeto, tá, e botou, e o povo aprovou. Por quê? Porque o povo não tem memória. O povo não é instruído, em sua maioria. São poucos. E aqueles que são instruídos, eles não se enquadram nesses projetos. Porque esses projetos são voltados para a massa, para a maioria. Daquelas pessoas que não têm condição de pensar, não têm condição de discernir as coisas e que não têm condição de ter acesso às coisas também. A bens e serviços com mais qualidade. Então criou isso daí. Você mantém, ó, o negócio é o seguinte, você mantém seu filho lá naquela escola meia boca lá que eu mantenho lá no semiárido, eu vou te dar um dinheiro aí por mês, aí você saca do seu cartão lá, beleza, tranquilo. Na eleição eu posso contar com o seu apoio, você vai me dar o voto, beleza. Ficou por isso mesmo. Aí por conta do seguinte,
deles terem continuado mantendo tudo aquilo que vinha sendo feito, não terem mudado uma vírgula, e por ter criado por ter ampliado os projetos sociais e dado mais pão e circo para o povo, é óbvio que ele seria reeleito. Ele foi reeleito. E assim vem sendo. Como o mundo, depois de 8 anos de governo, e de uma situação, de um governo que não fez nada para o desenvolvimento do país, que só colheu e pouco plantou, só não se prolongou por mais 4 anos, porque o mundo vem passando por uma onda de mudanças. E muitos países que adotavam regimes ditatoriais, vamos dizer assim, que é onde os governantes, por meio de articulações da própria Constituição deles lá, poderiam ficar anos e anos, mandatos e mandatos seguidos no governo, e arrumavam um jeito de ficar, e ficava como aconteceu muito no Oriente Médio, né, que muitos ditadores, né, muitos presidentes ditatoriais caíram. Como não estava passando por esse processo, o Brasil não podia, nesse momento, criar alguma fórmula que pudesse, porque a Venezuela já era mal vista, sempre foi mal vista. Depois que o Hugo Chávez assumiu e começou que esse negócio de poder se reeleger quantas vezes ele quisesse, a Venezuela começou a ser mal vista no cenário mundial. É um país fudido, lascado, que passa necessidade, o povo tem falta de produto, de tudo. Mas o sistema de governo começou a ser mal visto. Como surgiu uma onda popular, principalmente no Oriente Médio, que houve aquelas explosões que derrubaram os governos do Egito, por exemplo, derrubou o governo da Síria, derrubou o governo de outras do Líbano, quer dizer, enfim, de outras regiões aí do Oriente Médio, né, que houve essas mudanças de governo nesses países. Essa onda tá em alta. Então seria muito arriscado para o Brasil, seria muito arriscado para essa cambada que está aí, para esses partidos que aí comunam de ficar no poder, que querem implantar um sistema que não funciona nesse país. Seria muito arriscado fazer uma mudança na Constituição para que o Lula pudesse ser reeleito pelo 3º mandato. Para quem tem um pouco de conhecimento de causa, isso é óbvio. Porque se há uma revolta popular, a coisa toma outra figura. E o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, não é fácil você manter o gado no pasto. Não é fácil você manter o gado no pasto. Então tiveram que arrumar fórmulas. Qual foi a fórmula que o PT encontrou de conseguir se manter no poder por mais 4 anos de governo? Ora, 2 coisas ainda não aconteceram nesse país. Primeiro, a gente ter a eleição de uma mulher no cargo mais importante do país. Não tinha acontecido até então. Naquele momento, em 2010, não. Segundo, ter um presidente negro. Mas quem? Quem? Desculpa o termo que eu vou usar aqui. Eu só estou usando um termo. Que negro tinha tanta representatividade assim na época para poder assumir um cargo de vital importância? Que o PT pudesse botar lá. Ninguém. Então optou o seguinte, então já que não tem mulher, vamos botar uma mulher. Quem o Lula escolher, está escolhido. Porque o Lula era o queridinho do povo. O Lula sendo o queridinho do povo, qualquer um que ele apoiasse ia ganhar. Aí primeiro tentou, em princípio iam colocar como candidata a Marina Silva, que era do PT até então. Só que quando ela foi ver, quando viram qual era a ideologia dela, e quando ela foi ver o que realmente estava se organizando para fazer, o negócio tomou outro rumo.
Quando o PT viu a ideologia dela, o que ela pensava a respeito do assunto, expulsaram ela do partido. Aí quem que vão botar no lugar? Pô, o Lula pegou a Dilma. Dilma foi ex-guerrilheira, lutou na ditadura, tal, e toda aquela, nossa senhora, ela defendeu a pátria, lutou pelas diretas, ela fez isso. Grande coisa, muita gente fez. Nem por isso estão lá assumindo o cargo de presidência. Mas ela não é santa, não. Porque na época que ela teve à frente de ministérios, de presidência de ministérios dentro do governo do Lula, que ela teve ali no Ministério da Cidade, aquelas áreas ali que ela transitou dentro do governo do Lula, tiveram muitos problemas. Problema de desvio de verba, problema de série de coisa. Não estou julgando aqui e acusando ninguém, dizendo que ela... Mas quando ela estava no comando daquelas casas, eles tiveram problema. Ponto. Bom, lançaram a Dilma como candidata. Ok, beleza. Vamos quebrar um paradigma. Nunca elegeu uma mulher presidenta nesse país. Pô, mulher chegando no cargo mais importante do país, olha só. Isso ajudou a eleger a Dilma. Porque não tinha só ela de candidata, não. Tinha ela e a Marina Silva correndo pelo Partido Verde. Se fosse levar em peso, o que a Marina Silva defendia seria muito mais importante. O governo da Marina Silva para o país seria muito mais importante e mais benéfico do que o da Dilma. Mas por que a Dilma ganhou? Porque a Dilma foi a escolhida do homem popular, do que muitos chamam de operário, que, na minha visão de muitos, é de um belo oportunista. Ponto. A Dilma assumiu e, para minha surpresa e de muitas pessoas que entendem um pouco do assunto, logo no primeiro ano de mandato, ela fez coisas que não se esperava. Nem o próprio partido dela esperava que ela fosse fazer o que ela fez. Que foi aquela chamado de faxina nos ministérios. Ninguém esperava que ela fosse assumir e já fosse chegar fazendo aquilo. O próprio partido, ela criou um mal-estar imenso com o próprio partido. Mas ela já estava eleita. O jeito é articular a situação para ficar o menos pior possível, para o saldo ser o menos negativo possível. No final das contas, foi o que fizeram. Ela continua lá, presidenta do país, como sendo do Partido dos Trabalhadores. Ela está com a maior bancada no Congresso é dela, nas duas casas ali, né, da base governista. Tá aí. Mas acontece que o seguinte, a politicagem, as ideologias de sistemas retrógrados, os interesses pessoais das pessoas que compõem esses partidos que aí estão no comando, PT, PSTU, PCO, PCdoB, os partidos comunistas que defendem comunismo, socialismo, essas coisas que não funcionam. Esses partidos, os interesses desse grupo todo que está aí fala mais alto. Porque o presidente não governa sozinho esse país. Quem governa esse país de fato, como muitos não sabem, porque não tem conhecimento de causa suficiente, quem governa o país de fato é o Congresso. O presidente só sanciona as coisas e está ali, faz ali a comissão de frente, mas quem governa o país é o Congresso. Mas as pessoas não sabem. Então o peso maior está no Congresso. E o interesse das pessoas envolvidas nesses partidinhos aí, que estão aí no poder, fala mais alto e tem impedido do Brasil avançar. E o Brasil não está avançando, o Brasil está regredindo. Regredindo. Estamos em crise, será que as pessoas não percebem? Eu acho uma coisa engraçada, o pessoal está sendo contrário à Copa. Vamos aqui para outro assunto agora.
Pessoal sendo contrário à Copa, fizeram essa manifestação popular, é válido reivindicar direito, é válido. É válido você se juntar com todo mundo e exigir um país melhor, é válido. Eu, como cidadão brasileiro, compactuo com isso. É válido, a gente tem que fazer valer os nossos direitos e deveres. A gente tem que fazer valer serviços de qualidade. A gente tem que fazer valer o Brasil funcionar como deve, como um país decente. É válido reivindicar e exigir. Mas não é só uma vez na vida. É o ano todo. A partir do momento que o candidato, que as pessoas com qual você elegeu assumem, é fiscalizar, é ficar de olho, é apresentar projetos para se tornarem projetos de lei. Muitos não sabem, mas a população pode apresentar projetos no Congresso. Aí os deputados, aqueles deputados que se engajarem com a causa, que acharem que aquilo ali é viável, eles vão levar adiante, vai se tornar um projeto de lei, vão fazer um projeto de lei, ou de PEC, ou de qualquer coisa. Mas a sociedade pode apresentar ideias. Não são só os políticos que têm que bolar os projetos. A sociedade pode fazer a parte dela. Não é saindo um mês nas ruas, fazendo quebradeira e baderna que vai resolver o problema. É todo dia, é todo mês, é fiscalizar, cobrar, é fazer valer seu voto. E isso é muito importante. E as pessoas não se atentam. As pessoas não... Parece que só se atenta na hora do surto. Olha só que coisa engraçada. Quando o Brasil foi concorrer para ser candidato, foi concorrer para ser sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas, isso foi falado veementemente. Eu não vi ninguém fazer manifestação ou fazer qualquer ato contra isso. Não vi. Mas tinha um monte de gente defendendo. A população estava defendendo. A população estava achando o máximo. Muita gente estava achando o máximo o Brasil conseguir ganhar a disputa para ser sede desses eventos. Quando o Rio de Janeiro foi escolhido como sede das Olimpíadas de 2016, juntou milhares de pessoas lá na praia de Copacabana, se não me engano, foi nessa praia mesmo, juntou um monte de gente lá e levantou bandeira, fez festa, fez um monte de coisa. Cara, todo mundo feliz porque esse evento vinha pra cá. Agora que o evento chegou, estão reclamando. Estão achando o quê? Se não estão satisfeitos, não deviam ter apoiado. Essa é a realidade. Agora, qual é o grande problema? É que as pessoas elas não têm o hábito de se interessar por política. A maioria das pessoas, por uma questão até de educação mesmo, que é fálica, as pessoas não têm o hábito de se interessar por política. E é preciso que a sociedade brasileira se interesse, cobre, fiscalize os políticos que ali eles colocam. Porque hoje em dia eu vi até uma matéria esses dias que me deixou muito triste. Porque nem no voto, nem o sistema de votação brasileiro é confiável. Se a gente já não pode confiar nos políticos, quiçá no sistema de votação brasileiro. Olha só. Porque o sistema de votação brasileiro, através de uma pesquisa feita por uma universidade norte-americana, que esse sistema de urna eletrônica, ele é fálico e é manipulável. E houve registro disso. Eu vi na televisão uma matéria que saiu no Jornal da Band falando de um candidato que foi reclamar porque ele não tinha tido voto nenhum, que o sistema de votação, que nem o voto dele que ele deu nele mesmo lá na sessão onde ele vota foi contabilizado. Ele foi reclamar e o judiciário acusando o cara de agir de má fé. Vê se pode. O cara foi questionar o que o STF, que o Superior Tribunal Eleitoral, o STF,
diz que é inviolável, que é seguro, que é isso. O governo fala que o sistema de voto é seguro, que é isso. O cara foi reclamar o contrário e está sendo acusado de agir de má fé, porque ele falou que o sistema brasileiro é fraudável. E é verdade, é verdade. Essas urnas eletrônicas são totalmente manipuláveis. E você pode... Não sei eu que estou dizendo isso não. Pode procurar no YouTube aí, que tem um monte de gente falando. Procura um cara aí que eu vou lembrar o nome dele aqui agora. Ele estava falando sobre urnas eletrônicas. Ele é do site Vote Limpo. Ele mantém um grupo chamado Vote Limpo. Eu vou lembrar o nome dele aqui agora. É Amilcar. Amilcar Brunazzo. Pronto, lembrei. Procura aí no Google, aí no YouTube, aí, Amilcar Brunazzo. Que ele tem um vídeo dele excelente falando sobre o sistema de urna eletrônica no Brasil. Essas urnas eletrônicas brasileiras. Que muitos lugares da América Latina recusaram. O Brasil emprestou essa porra dessas urnas aí. O Paraguai recusou. Outros países recusaram porque não funciona. Porque é muito fálico. Enfim, não vem ao caso. Vocês procurem aí no YouTube que vocês vão entender o que eu estou falando. Melhor, vão explanar melhor sobre esse assunto. Então é triste, nem isso você pode confiar. Quer dizer, o eleitor brasileiro, o voto é secreto até para o próprio eleitor brasileiro. Ele não sabe se realmente em quem ele está votando é que está sendo computado na máquina. Vergonhoso isso, mas é uma realidade. Pois bem, o povo tem que cobrar, não é dar um surto, vamos para a rua reivindicar. Não. É sempre, a gente tem que cobrar sempre. Afinal de contas, aquelas pessoas que ali estão foram pessoas que nós colocamos ali dentro. Que nós demos nosso voto de confiança nas urnas. Para que eles nos representem. Então a gente tem que fazer por onde? A gente tem que exigir. Mas eu não votei nessas pessoas. Não interessa. A maioria votou e colocou lá. Então cabe a todos nós exigirmos que essas pessoas, esses políticos que aí estão, façam realmente o trabalho que deve ser feito. Então essa questão aí da manifestação popular, isso é válido? É válido. Mas fazer isso e ficar por isso mesmo não adianta. Ano que vem tem eleições. Então vamos mostrar que a gente está disposto a fazer diferença. Olha, não se enganem que o governo que está aí está favorável com o povo, porque ele não está. Ele está favorável com seus interesses. Então, para que seus interesses sejam garantidos, o governo está passando a imagem de que está cedendo, de que está ouvindo e atendendo à vontade popular que foi posta nas ruas. Mas não está. Não está. O único interesse do governo é o seguinte: que o povo fique quieto, ache que está tudo bem, maravilha, tudo ótimo, para que ele possa se manter ali. Porque ano que vem é ano de eleição. E se o povo estiver revoltado, a única forma, aí eu tenho que concordar com esse negócio da urna, a única forma deles ganharem a eleição é manipulando a votação. Então eles estão querendo, eu penso no meu modo humilde de pensar, que eles estão querendo evitar ter que partir para situações mais, vamos dizer assim, menos adequadas para poder garantirem ali a permanência. Então, em princípio, vai se passar a imagem de que o governo está ouvindo as vozes populares, que o governo vai ceder, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, está propondo plebiscito de reforma política. Pô, ninguém nunca encheu o saco com isso até agora, por que resolveram agora, vamos fazer? O negócio não é assim da noite para o dia. Vai resolver problema de saúde trazendo médico cubano para cá. Grande coisa. E as pessoas que estão aqui, desempregadas,
sem acesso a... Por que o governo, em vez de trazer médico cubano para cá, por que o governo não investe em educação? Não investe na qualificação de pessoas, para que pessoas e mais pessoas possam se formar, por exemplo, em medicina, para poder suprir a carência de médico? Ah, é um processo demorado. Por que o governo, então, não faz o seguinte? Porque muitas vezes não tem lugar que não falta médico. O médico não quer trabalhar na rede pública porque ganha mal, porque trabalha demais, porque é explorado ao máximo. Tem médico que tem que dar conta de uma cidade inteira. Um médico só. Aí não aguenta. Cai fora. Aí quem sai prejudicado é a população. Por que o governo não aumenta o salário? Por que o governo não melhora a condição desses profissionais? Por que o governo não investe na estrutura física? Não, vamos trazer médico cubano. Vamos encher de médico cubano aqui, tampar as cadeiras, entupir as cadeiras vazias de médico aqui cubano e acabou e pronto, tá tudo beleza. Uma coisa que vai resolver. O povo vai achar que resolve, porque o povo não tem conhecimento de causa, em grande maioria. Porque quem tem um pouco mais de condição, vamos dizer assim, de pensar, teve um acesso à educação de mais qualidade e raramente depende de serviço público. Somente na área de saúde. Então não vai sentir o efeito na pele do que vai sentir a pessoa mais carente ali que depende desse serviço. E aí? Não vai resolver o problema. Não é trazer médico cubano que vai resolver o problema da saúde. É investir na melhora do sistema como um todo, da infraestrutura. Aí sim. Isso aí estamos falando que vão fazer. Por quê? É uma forma de dizer, a gente tá ouvindo a voz das ruas. Não estavam reclamando que a saúde está ruim, vamos resolver dessa forma. Grande coisa. Educação. Vai se destinar 70% dos royalties do petróleo para educação. 75% foi definido. Dos royalties do petróleo vai se destinar para educação. Como que isso vai ser feito? Para ser investido em quê? Porque precisa primeiro melhorar o salário de todos os professores. Todos. Dos municipais, estaduais e federais. Precisam ter melhores planos de carreira. Precisam ter melhores condições de trabalho. Então precisa se investir na infraestrutura do ensino. Precisam se criar escolas que sejam compatíveis com o ensino de qualidade de primeiro mundo. Então como que vai ser feito isso? Que jeito? Dizer que vai pegar o dinheiro de um lugar e colocar em outro, não é dizer que vai resolver o problema. Preciso mostrar as ações, é preciso mostrar um plano de ação de como que isso vai ser resolvido. De que forma isso vai ser resolvido. Não é dizer que vai fazer, é dizer que vai fazer muito fácil. Tem que fazer. Mas para fazer tem que montar um plano de ação bem estruturado. Para mostrar à população, olha, nós vamos fazer isso, 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 vai ser investido dessa forma, vai ser feito desse jeito, daquilo outro. Aí de que adianta a revolta popular? De que adianta o povo surtar e dizer que o gigante acordou e ir para as ruas e ficar tudo na mesma? Porque o governo diz que está ouvindo, o governo promete que vai fazer, não sabemos como, mas diz que vai fazer, e no fim das contas fica tudo do mesmo jeito. E aí? Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa tem que ser. Não é assim que a coisa tem que ser, não. Outra questão muito importante. As pessoas que antes apoiavam a Copa para vir para o Brasil, as pessoas hoje dizendo que são contra a Copa, que gostam de ver a Copa longe daqui. Gente, isso é uma tremenda de uma palhaçada, de uma burrice. A gente não tem que deixar de realizar a Copa aqui. Primeiro porque é o seguinte, boa parte do que tinha que se fazer foi feito, que são os estádios. Está quase tudo pronto. Já se gastou milhões. Já gastou, isso não tem... O povo tem que parar de ser idiota, de fazer papel de idiota, entender que já gastou.
Não tem como eu chegar no Estádio Nacional Mané Garrincha, pegar uma máquina e destruir aquele estádio lá achando que vai virar dinheiro. Não vai. Não vai. O dinheiro já foi gasto. Esse dinheiro não tem mais volta. É preciso ver formas de como fazer aquilo ali dar retorno. Porque esse dinheiro precisa, assim, o dinheiro investido precisa ser retornado aos cofres públicos para que seja revestido a coisas que façam bem ao povo. E nós temos que fazer nossa parte. Não é a gente dizendo, eu sou contra a Copa, eu não quero Copa, vamos fazer baderna no dia da Copa, porque isso vai resolver. Igual fizeram as Copas Confederações. Não é isso que vai resolver o problema. Já está feito. O que está feito não tem volta. As pessoas precisam entender. É simples. Mas parece que para a maioria não é. A gente tem que fazer o contrário. Na Copa do Mundo, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que receber bem a imensa quantidade de turistas que vão vir para cá. Empresários, a gente tem que receber bem. A gente tem que mostrar que nós somos um povo receptivo. Que nós somos um povo educado. Que nós temos condições, não importa a situação que nós estejamos, mas que nós temos condições de receber esse evento em qualquer circunstância. Que o povo tem condições. Não é fazendo baderna em volta de estádio, atrapalhando a realização do evento que vai resolver o problema, porque isso afugenta as pessoas. Isso queima a imagem do Brasil lá fora. Será que o cidadão não percebe isso? Não é dessa forma que a gente vai conseguir protestar. Veja bem, ano que vem é ano eleitoral. É melhor que o Brasil realize a Copa do Mundo e que seja um evento bem executado, que a gente fique com uma imagem boa lá fora, porque isso vai trazer muitos benefícios para o Brasil a médio e longo prazo. As pessoas não têm percepção, mas vai. Então é muito melhor que o evento seja realizado do que a gente ficar com um monte de estrutura, de obra parada, elefante branco, um monte de dinheiro que foi gasto, enfiado literalmente no ralo. Porque a população resolveu acordar na hora errada, resolveu reclamar na hora errada. E fez um negócio de tal forma que acabou se decidindo que o Brasil não tem condições. Então vamos procurar um lugar que tenha. Quem vai sair ganhando é esse lugar que for receber. Não somos nós. E a gente ainda vai ficar com o ônus do que já foi feito. Isso é justo? O povo precisa aprender a cobrar. O povo precisa aprender a fazer cobrança. Não é assim, começou a ver, não é assim fazendo. Isso não é fazendo bandalheira que vai resolver. Sair para as ruas é válido. Protestar é válido. Reivindicar é válido. Fazer baderna não. E isso não é fazer uma vez ou outra. É fazer sempre que se for necessário. E sempre é, há muitos anos é. E há mais de décadas não fizeram, resolveram fazer agora. Agora que já temos milhões gastos aí, muito em estádios que ficaram com um orçamento muito mais do que o previsto anteriormente. Milhões gastos em obras aí que ficaram com orçamento muito mais caro, gastaram-se muito mais do que o previsto inicialmente. É justo? Não é. Então, já que a gente está na situação que não tem muito por onde correr, é fazer com que o evento seja realizado, que a gente possa mostrar para o mundo que nós somos um país soberano e botar a nossa força nas urnas. 2014. É mudar nas urnas, porque é quando faz mudança. Não vai ser plebiscitozinho sobre reforma política agora, sem tempo de explicar para a população o que eles estão propondo que vai resolver. Porque isso vai prejudicar o povo e vai favorecer esses governos que ali estão.
Porque eles estão arrumando um jeito de criar mais força para se manterem ali. Para o povo perder cada vez mais o poder de barganha, de tirar essas corjas de políticos que aí estão. Em que nada tem agregado para o país. Estão só colhendo, colhendo, colhendo e se aproveitando. Enquanto isso a população está, ó, se fudendo. Literalmente. Acho que é por isso que o povo se revoltou e resolveu. Mas não é assim que vai resolver as coisas. Eu não sei de fato o que, que está acontecendo. Mas que como esses momentos são vários, é preciso que se repense a forma de fazer. Que continuemos cobrando e exigindo. Para que as coisas sejam feitas como se deve. Outra questão que aconteceu muito nessa revolta popular que intitularam o Gigante Acordou. Atos de vandalismo e bandidismo. Isso é um absurdo. A população não podia ter permitido isso. Mas o próprio governo, os próprios interesseiros, a própria bandidagem se aproveita da situação, porque o povo brasileiro não tem o hábito de ser um povo exigente em sua maioria. Então, quando dá esses surtos assim, essas pessoas que têm intenções ruins se aproveitam da situação e fazem o que fizeram. Quem é que vocês acham quem é que vai pagar o preço das vidraças quebradas no Itamaraty, nos prédios públicos no DF, no Rio de Janeiro e São Paulo e outros lugares? Quem é que vai pagar por isso? É a gente que paga. O ônus de toda essa bagunça generalizada no meio da manifestação, essa baderna toda que se criou no meio desse momento de revolta popular, quem paga é o povo. Será que o povo não percebe? Bom, percebeu-se, né? Percebeu-se porque a grande maioria tentou até inibir depois. Mas, poxa, isso é uma coisa inadmissível. Quem está por trás disso tinha que ser penalizado. Porque não é aceitável que no meio de um momento em que é para o benefício do povo, que pessoas façam o que fizeram. Gente saqueando loja, roubando produto. Pô, o proprietário da loja já paga uma carga tributária imensa, é uma das maiores do mundo. Paga imposto pra caramba. Pra um vagabundo se aproveitar de um momento atípico para poder invadir a loja do cidadão e roubar. Lhe causar um prejuízo de milhares de reais. De milhões de reais, como aconteceu em Belo Horizonte, lá na concessionária de carro. Isso é um absurdo. Que graças a Deus, interessantemente, o povo viu e tentou fazer. Mas ainda assim continuaram. Por queimar ônibus em ato de revolta contra a má qualidade do transporte. Isso adianta alguma coisa? É menos um ônibus que roda. Já rodava mais porcamente. Admito. Tudo bem. Mas e aí? Aí você vai e toca fogo, é menos um. Ou acham que o cara vai tocar fogo e no outro dia a empresa vai lá comprar outro ônibus para botar lá? Se fosse fácil assim, não tinha ônibus velho rodando. Tem todo um jogo de interesses. E as empresas vão deixar as pessoas sem ônibus. Tipo assim, bem feito para elas. Quem mandou botar fogo? Não é assim que as coisas vão ser resolvidas. Não é dessa forma que as coisas serão resolvidas. Então é preciso se repensar. Uma outra coisa muito séria, que foi um dos pilares que me motivou a fazer esse vídeo, que eu tenho observado, que eu não sei quem é que está fazendo isso, eu não sei se é o governo, esse governo que está aí, a filosofia desse governo, eu não sei quem é que está fazendo isso, mas indiretamente estão colocando o povo contra a imprensa. É exatamente isso que vocês ouviram. Eu sou jornalista e tenho percebido isso. Estão colocando o povo contra a imprensa. Do jeito que as coisas estão caminhando, daqui a pouco a gente vai ser visto como uma classe de sei lá o quê. De pessoas não gratas. E isso é muito perigoso. Porque a imprensa está aí com a missão e a função de mostrar as coisas como elas acontecem. Os repórteres estão nas ruas, nas manifestações, trabalhando ali para poder mostrar o que está acontecendo, levar isso
para mais e mais pessoas, para trazer informação. Nossa missão é informar, é manter as pessoas informadas sobre as coisas que acontecem. E infelizmente a gente tem visto que está havendo um movimento que está agindo aí, em meio a toda essa onda, que está colocando o povo contra a imprensa, que está colocando a imprensa como se fosse um grande problema. Isso está me preocupando muito. Como que estão fazendo isso? Ora, pegaram a maior empresa de comunicação desse país, que é o Sistema Globo, e estão colocando as pessoas contra a Globo, como se ela fosse o problema. Mas eles estão atacando a Globo, quando atacam a Globo, estão atacando a imprensa em geral. Um absurdo. Um trabalhador honesto que nem um repórter, um câmera, um técnico que fica ali naquelas unidades móveis que fazem a transmissão ao vivo, serem agredidos como jornalistas têm sido. Brutalmente agredidos, as empresas tendo seus veículos depredados, quebrados. Pô, botaram fogo num carro do SBT, puseram fogo num veículo da Record, depredaram o carro da Bandeirantes, sem contar os veículos da Globo. Aí as pessoas ficam postando no Facebook que são contra a Globo, que a Globo é isso, que a Globo é aquilo. Se enxerguem. Se enxerguem. O problema não é a Globo, o SBT, a Record, a Bandeirantes, quem quer que seja. O problema é o governo e o povo. O problema todo é esse. Fui cobrir as manifestações, fui cobrir a bagunça que fizeram aqui, esses dias atrás aqui no meu município, pro site, pra rádio que eu mantenho, que é o Entorno Web. Teve um momento que eu cheguei numa zona de truculência ali próximo à garagem de ônibus coletivo que faz a linha da região aqui com outros municípios, que tentaram me tacar até pedra. Porque viram que eu tava lá com um colete da imprensa tirando foto, filmando e fazendo registro. Subi da rua onde estava acontecendo assim, uma grande manifestação que ocorreu na rodovia em vários lugares, mas numa rua interna do município aqui da minha cidade. Eu subi da rua para poder registrar, o povo queimou, botou fogo no cruzamento, teve problema com polícia, confronto e tal. Numa das minhas andanças aqui para poder filmar o que o povo estava fazendo, um cidadão pegou uma bombinha daquelas que popularmente conhecida como bomba cabeçuda, aquelas bombas que alguns chamam de arranca-dedo também, e jogou em cima de mim, na minha frente. Por pouco não me acerta. Ainda ficaram rindo. Isso é justo? Eu não tenho culpa do país estar do jeito que está, porque eu enquanto cidadão faço minha parte. Eu voto. No período de eleição, vou lá e voto. Eu analiso, eu assisto horário político, eu não tenho picuinha com política. Eu me interesso, vou, pesquiso, procuro saber. Analiso os candidatos pelos quais eu vou votar. Procuro conhecer em quem eu estou votando. E vou lá no dia da eleição e deposito. Fiz a minha parte. Agora que esse negócio da urna não ser confiável, infelizmente eu não posso ter a garantia de que eu realmente fiz a minha parte. Mas eu fui lá e fiz. Se foi contabilizado ou não, eu fui lá e fiz a minha parte. Se todo mundo fizer, a gente vai ter um país cada vez melhor. Então é isso que eu queria dizer nesse vídeo, é isso que eu queria deixar para vocês. É isso que eu queria passar, é falar um pouco sobre essas questões. Para finalizar é o seguinte, com o advento da tecnologia, do mau acesso à internet, as coisas, pesquisem antes de saírem defendendo por aí, xingando as pessoas que são contrárias do que vocês pensam. Parem de ficar achando que a Globo é culpada pelas coisas que estão acontecendo.
Pare de ficar agredindo a imprensa. Pare de ficar achando que a solução para poder resolver tudo é fazer quebradeira, vandalismo. Isso não funciona. A sociedade precisa sim se fortificar cada vez mais para que a gente mude esses políticos que aí estão. Não é deixando de realizar a Copa do Mundo que a gente vai resolver os problemas do país. A gente vai criar outros tantos. Então vamos parar, gente. Vamos pensar. Vamos refletir. Vamos analisar. Ano que vem é ano de eleição, eu sei que o Brasil pode ser que seja hexa, a gente não sabe, pode acontecer de tudo. Se o Brasil não for campeão, não vamos implodir tudo numa revolta, porque isso não vai resolver. Mas vamos pensar o seguinte, 2014, em outubro, é período de eleições, certo? É ano eleitoral. Então vamos fazer a diferença nas urnas. Vamos mostrar a nossa força no voto. E vamos continuar cobrando, sempre, todos os dias, todos os meses. Vamos fazer valer o que nos é direito e de acordo. É isso aí que eu tinha para poder falar e me manifestar. As pessoas falam mal, estão aí criticando quem é contrário, dizendo que... Gente, procurem entender como é que está a realidade do país hoje. Nós estamos vivendo um momento de crise. E isso é muito sério. Se o problema fosse só saúde e educação, estava fácil. Não é. Não vai ser fazer plebiscitozinho para daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses para reforma política que vai resolver, porque a sociedade não vai ter tempo hábil para poder entender o que se propõe. A gente tem que fazer a mudança hoje e sempre. E é assim que funciona. Então reflitam aí sobre o que eu disse. E eu peço, por favor, que não façam dos comentários uma praça de guerra. E que aqueles que vierem comentar, que venham com algum embasamento. Não venham com coisas vazias, de dizer que eu falei merda, de dizer que tudo que está dito aqui é merda, essas coisas de vir xingando, porque isso é muito vago. Isso demonstra o como a pessoa não tem educação, não tem conhecimento. Isso é muito triste. Então vamos procurar pesquisar mais, vamos procurar entender melhor, vamos procurar nos inteirar sobre o assunto. Não vamos mais ver horário político como sendo uma coisa, brincadeira, tem horário político agora, vai atrapalhar o horário da novela. Não, é o horário que você tem ali, 2, 3 vezes ao dia, para você poder conhecer melhor as pessoas que estão se predispondo a lhe representar junto ao poder público. Não vamos mais encarar a política como se fosse uma coisa chata, enjoada e nojenta. Vamos encarar com seriedade. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter um país melhor. Eu vejo uma coisa muito interessante, muito triste também. Tudo bem, o voto no Brasil é obrigatório. Eu não sou muito favorável a isso, não. Eu acho que não tinha necessidade do voto no Brasil ser obrigatório. Eu acho que a gente poderia ter o voto facultativo e isso funcionaria tão bem quanto como é em vários países aí. Mas veja só, as pessoas em grande parte votam porque se sentem obrigadas, elas não votam porque é uma coisa importante, porque é a principal arma que elas têm para poder fazer as mudanças que elas necessitam e anseiam. Eu tirei meu título com 16 anos. Eu não precisava tirar.
Mas eu não vi a hora de chegar ao período para tirar, por quê? Porque eu sempre quis fazer a diferença. Eu sempre soube que a minha maior arma para fazer a diferença está ali no voto que eu deposito ali no dia da eleição. Eu com 16 anos estava enfrentando um filho em porta de cartório para poder tirar meu título. Podia se contar nos dedos quantas pessoas da mesma idade que eu, ou abaixo de 18 anos, estavam fazendo isso. Podia se contar nos dedos. Se desde cedo a pessoa já não se sente interessada em votar, já não se sente interessada nisso, quiçá depois, quando é obrigada. Tem que fazer por obrigação. E aí? Eu vejo as pessoas muitas vezes inertes, mas quando o candidato X faz um mega comício, traz artistas, faz aquele espetáculo todo, o lugar enche. Fecha a rua lá, dá não sei quantas mil pessoas. Igual acontece muito por aqui no meu município. Aconteceu nas últimas eleições. Traz Daniel, Zezé de Camargo, sei lá, bota lá, Estãozinho Chororó, põe lá. Enche de gente. Todo mundo gozando ali, curtindo, achando o máximo. Mas tem que fazer a diferença. As urnas. Tem que conhecer o candidato. Muitas vezes está lá, curtindo. O candidato fulano trouxe o Zezé de Camargo e Luciano para um espetáculo. Eu tô adorando o candidato. Não sabe nem o que ele fez ou deixou de fazer. Não sabe nem se ele já teve algum cargo político, se quando teve, o que ele fez, qual foi a contribuição que ele deu para o município, para o estado, para o país. Não sabe nada do cara. Se ele roubou, se ele é ficha suja, se não é, não sabe. Mas lembra que num dia tal ali, ele fez um comício lá e levou lá a dupla famosa lá e foi um espetáculo. Tá errado isso. A gente tem que ter mais atenção, conhecer, querer conhecer e buscar. Aí sim, nós vamos conseguir fazer um país cada vez mais forte, cada vez melhor e com que retome ao trilho do desenvolvimento. E por fim, eu queria pedir encarecidamente, como profissional de imprensa, como jornalista, parem de agredir essa classe. Nós não temos culpa pelos governantes que aí estão. Somos trabalhadores como quaisquer outros. Estamos ali no exercício da nossa profissão. É isso.